Salve, guerreiros e guerreiras! Vamos bater um papo agora fantástico sobre a peça prática para delegado da Polícia Civil do Amazonas, a provinha. Temos aqui, muita coisa para a gente trabalhar, muita coisa para a gente falar, 2 páginas de anotações referentes à prova da PC Amazonas. Então vamos começar esse bate-papo agora. Galera, vamos entrando, quero ver vocês compartilhando, compartilha aí, vou chamar a galera para a live, que nós temos muito conteúdo para a gente trabalhar aqui hoje, tá? E uma peça para vocês que estiveram lá no dia, né? Uma peça que é até complicado entender o que a banca quer com ela, pela precariedade das informações trabalhadas, tá? Então, esse é um dos pontos que nós também vamos trabalhar nessa nossa live, né? Prisão temporária, cabe ou não cabe, né? Principalmente à luz da nova decisão do STF. Condução coercitiva, precisa ou não precisa de representação do delegado. Tem certos cenários, né, que a representação é obrigatória. Em que casos são esses? São ainda mais a condução coercitiva, que é pouquíssimo trabalhada no âmbito doutrinário, né? Fica muito mais à luz da prática policial propriamente dita. Então, pessoal, vamos dar só mais 2-3 minutinhos para o pessoal ir entrando. E deixa aí para mim, vão colocando para vocês aí a impressão que vocês tiveram da prova. Essa impressão é importante, né? Da peça prática de forma mais específica, que é o tema que é o nosso tema hoje, né? Então diga aí o que vocês acharam da peça. Já vou dar minha opinião sobre ela, sobre a questão propriamente dita, tá? E para os que não me conhecem, eu sou Bruno Zanotti, delegado da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Trabalho na área de concurso há quase 8 anos, né? Cursos de peças, discursiva e dissertativa. Tô com curso de discursiva e dissertativa para delegado de São Paulo. Tem esse meu livrinho aqui, né? Que é o Delegado de Polícia em Ação. Delegado de Polícia em Ação. Muitos me perguntam sobre a nova edição dele, acredito que entre maio e junho, tá? Entre maio e junho aí deve estar saindo a nova edição desse livro. E, Fernando, a live, ela ficará gravada sim, tá? Ela ficará gravada sim, pode ficar tranquilo. Pessoal, sem maiores delongas, vamos analisar então a peça prática do concurso da PC Amazonas. Vamos dar uma rápida análise dessa peça prática. Começando do começo, é redundante, mas é importante, aspectos fáticos, né? A peça está extremamente superficial, muito mal elaborada, como vocês vão ver na sequência, a partir das pontuações que eu vou colocar aqui para vocês, tá? Mas sintetizando a parte fática, já que nem todo mundo pode, às vezes, não se lembrar de todos os detalhes, ou nem todo mundo pode ter ido lá na prova, né? Vamos lá. O caso diz respeito a um delegado de polícia, que ele já tinha trabalhado em uma localidade, e vários anos depois ele retorna para essa delegacia que ele trabalhou muitos anos atrás. E verificando investigações em andamento neste exato momento, ele dá de cara com um procedimento, né? O delegado de polícia dá de cara com um procedimento em que já está em andamento, e pelo modus operandi, pelas características das pessoas ali presentes, ele se lembra de um inquérito policial que ele presidiu anos atrás, com mesmas características dos suspeitos, com o mesmo modus operandi, né, relativo aos roubos ali praticados. Esses suspeitos atualmente eles estão em liberdade, e eles então, por causa dessa desconfiança do delegado de polícia, eles são intimados para comparecer na delegacia para oitiva e também para realização de reconhecimento pessoal, né? No caso, pela vítima, que faria o reconhecimento pessoal deles. E esses duas pessoas, então, eles não comparecem na delegacia. E a questão, então, solicita, né? Que você elabore a peça procedimental
para o desenvolvimento das investigações, com a identificação da autoria, e tem uma pontuação super interessante. Por quê? Porque esse ato do delegado de polícia, ele vai posteriormente instruir uma representação por prisão preventiva. E aí já vem uma pergunta, eu recebi essa pergunta pelo menos 4 vezes. Professor, cabe preventiva no caso? Cabe preventiva no caso? A própria questão, ponto 1, afasta o cabimento da preventiva. Ela fala que isso virá como ato sequencial, né? E como o Teles aí pontuou, né? Essas pessoas, esse Sérgio e Eduardo, eles cumpriram pena por roubo. Então eles têm um histórico de roubo, né? Então esse é o cenário fático para você então fazer a sua peça prática. E o que eu tenho visto aí, né, da grande maioria das pessoas é uma divisão de um lado entre o cabimento da prisão temporária e de outro a questão da condução coercitiva. Vou analisar com vocês agora, a partir de agora, exatamente o cabimento de um e de outro. Vamos lá. A prisão temporária, ela teve um redimensionamento, novos requisitos a partir da recente decisão agora de fevereiro do STF, da ADI 3360. E isso é importante porque se vocês observarem a prova, a página da prova, ali tem uma referência a 2021. Talvez eles tenham elaborado essa prova antes da decisão do Supremo Tribunal Federal. E isso tem um impacto aqui, como eu vou colocar para vocês. Prestem atenção. Por quê? Se a gente pegar a jurisprudência agora do STJ, a gente vai ver, inclusive em data recente, o cabimento de prisão temporária para fins de reconhecimento pessoal. Então, o STJ tem julgados recentes, 2019, 2 de 2018, vou citar os julgados, admitindo o cabimento da prisão temporária para fins de reconhecimento pessoal. Todas as decisões anteriores ao julgado do Supremo Tribunal Federal. Quem quiser anotar os julgados do STJ, vou deixar os 3 julgados aqui para você, em que o STJ fala de forma literal sobre essa possibilidade. RHC 100248, RHC 100248, segundo, esse de 2018, segundo também de 2018, a GRG no RHC 78432, 2018, e de 2019, o HC 503.205. Então, eu já deixo aqui, inicialmente, pontuando que, muito provavelmente, a banca direcionou a narrativa fática para o cabimento da prisão temporária, considerando esses precedentes do STJ, que é o prisão temporária para fins de reconhecimento pessoal do investigado, tá? Mas vamos lá. Professor, por que você pontua a questão do talvez esse não seja o melhor caminho? Vamos lá. Todas as decisões do STJ são contrárias são anteriores à última decisão do STF, que reestruturou o funcionamento da temporária, de fevereiro agora, a ADI 3360. Quais são, a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, os 5 requisitos para falarmos no cabimento da prisão temporária? Ponto 1. Imprescindibilidade para as investigações, que é o artigo 1, inciso 1 da lei, né, de prisão temporária. Esse requisito da imprescindibilidade está preenchido? Sim.
né, é necessário fazermos aqui o reconhecimento, né, o reconhecimento pessoal. A própria questão indica essa necessidade. Então, esse requisito da temporária está, sim, preenchido. Ponto 2. Rol taxativo. O crime está, sim, no rol taxativo da prisão temporária. Está, sim, no rol taxativo. O que acontece? Esses eram os requisitos da temporária até então. Então, os requisitos está, sim, de acordo, né? Os requisitos eles estão de acordo com a jurisprudência do STF até fevereiro deste ano. Só que em fevereiro deste ano, o STF trouxe o quê? Novos requisitos. Quais são os outros requisitos? E aí começa o problema em termos de cabimento da prisão temporária, né? Vamos lá. Primeiro ponto. Antes de entrar nesse ponto, tem uma questão ainda, né? O que acontece? Para o cabimento da temporária, ainda pela lei, que é o terceiro requisito legal, tem fundadas razões de autoria ou participação. E aí, para mim, já é o primeiro problema. Por quê? A única informação da questão relativa à autoria e materialidade, né, de forma específica, autoria, é a seguinte frase da questão: o referido modus operandi e as características pessoais do envolvido foi lembrada pelo delegado como elementos identificadores de procedimentos investigatórios em que atuado anos atrás. Então, o que indica a possível autoria dessas pessoas é a memória do delegado. E isso, em nenhum momento a questão fala que essa informação ela foi materializada dentro da investigação. Então, a princípio, o que eu tenho aqui é a mera lembrança do delegado em que isso é possível. Mas a questão não afirma que isso consta do procedimento. Deu para entender a distinção? E mais do que isso, como que isso foi levado para o procedimento para fins de justificativa de uma prisão temporária? Então nós já temos o primeiro problema aí em termos de indícios de autoria. Mas vamos agora propriamente para os outros, né, 3 requisitos do Supremo Tribunal Federal que podem sim se apresentar como problema para a temporária. Primeiro deles, fatos novos e contemporâneos. O STF afirmou que nós precisamos de fatos novos e contemporâneos para justificar uma medida restritiva da liberdade. O que nós temos aqui como fatos novos e contemporâneos? A não presença da pessoa no seu respectivo depoimento, no seu respectivo interrogatório. Então, eu tenho dificuldade de comprovar a partir do que está ali na questão, né? A partir do que está ali na questão, a questão da atualidade, da necessidade, né? A atualidade para restrição da medida, para restrição da liberdade, né? Então nós temos um problema aí em relação à caracterização dos fatos novos e contemporâneos. O que existe é um mero descumprimento de uma intimação, né? Por exemplo, se você no dia da prova determinar novamente a reintimação dele, em tese é uma medida que pode ser tomada pelo delegado de polícia. Eu mesmo já fiz várias vezes e conheço vários colegas que fizeram. Descumprir uma intimação, isso não necessariamente será como ato sequencial a condução coercitiva. Deu para entender? Então, uma simples nova intimação, você tem ali um cenário também de possibilidade de decisão a ser tomada pelo delegado de polícia. Além disso, o novo requisito apontado pelo Supremo Tribunal Federal é o quê? A insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Então, tal como na preventiva, hoje você tem que ir na temporária comprovar a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. E para justificar isso daí, a única coisa que eu tenho é o quê? O descumprimento de uma intimação. Será que uma condução coercitiva não seria suficiente? E aí vem a segunda pergunta.
condução coercitiva é uma medida cautelar? E aqui eu já respondo para você. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, na DPF número 444, ele caracteriza com todas as palavras em inúmeras passagens do inteiro teor do julgado. Condução coercitiva consiste em medida cautelar autônoma. Então, para todos os fins, em tese, se eu posso fazer uso de uma condução coercitiva e alcançar a mesma finalidade, eu não posso fazer uso do quê? De uma prisão temporária. Então tem mais um problema aí em relação à comprovação da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Porque para você justificar, né, a insuficiência dessas medidas, você teria um trabalho ali considerável de justificativa e de argumentação, né? E que a questão, a princípio, não traz maiores informações. Você justificar a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão simplesmente porque o cidadão não compareceu, ele não compareceu na delegacia depois de intimado, né, me parece um tanto quanto forçado, porque efetivamente esse é a única informação que é trabalhada ali pela banca, né, durante a narração fática, tá? Então isso é um problema efetivo, tá? E já respondendo ao colega aí que ele colocou, o Felipe, não tem como ser relatório conclusivo de impé, porque a própria questão, né, indica o cabimento ali da preventiva como ato sequencial pelo delegado de polícia. Então, o relatório conclusivo não tem como ser utilizado, tá? Vamos lá. Seguindo então, né? Antes de seguir, eu só quero deixar um convite para vocês, tá, pessoal? Para você que fará delegado de polícia aí na sequência, São Paulo, PC São Paulo, eu estou com um curso de questões discursivas para delegado da PC São Paulo. São mais de 80 questões discursivas, diretrizes para você conciliar a discursiva com a objetiva. Nós temos ali também questões envolvendo como fazer controle de linhas, como fazer controle de tempo. Então já vou deixar aqui o convite para vocês, tá? Só mostrar aqui do meu curso no meu site brunozanotti.com.br, tá? Curso de questões discursivas e dissertativa para delegado de polícia de São Paulo. São 10 rodadas o curso, 6 delas com correção individualizada, material bem direcionado, bem colocado aí para o concurso de delegado de polícia de São Paulo, tá? Vamos lá então, pessoal. Seguindo, então, como eu falei, para mim, a meu ver, a banca indicará, né, a prisão temporária como a medida cabível, por causa das recentes jurisprudências do STJ e muito provavelmente pela prova ter sido elaborada antes da decisão do Supremo Tribunal Federal. Contudo, a meu ver, pode não ser o melhor caminho, em razão dos problemas que eu coloquei aqui para vocês, né? E aí a gente vai para o segundo ponto, que eu estou vendo vários professores indicando como a resposta para a questão, que é a questão do cabimento da condução coercitiva, né? Já que nós temos o descumprimento de uma intimação feita pelo delegado de polícia, o delegado pode determinar, né, vai lá, aos agentes, polícia vai lá e traga a ele a minha presença, que eu quero falar com esse cidadão. E aí vem aquela questão, os requisitos da condução coercitiva estão preenchidos? É necessário a autorização judicial? Não precisa de autorização judicial? É exatamente o ponto que nós vamos trabalhar agora, né?
Só respondendo uma colega, que alguém colocou, professor, a contemporaneidade foi o roubo. Não tem roubo, não tem contemporaneidade, porque a questão informa que o delegado deparou-se com um inquérito policial que já estava em trâmite. Quando o tempo está em trâmite, a informação não joga para você essa informação. E é provável não, a única informação que a questão coloca para você é que o inquérito já estava lá na delegacia e o delegado chegou e se deparou com essa investigação em curso. Então, não tem elemento de contemporaneidade presente nesse caso. A meu ver, não tem. Mas vamos lá então, seguindo sobre o tema da condução coercitiva. Pessoal, a condução coercitiva ela é regulada pelo artigo 260 do Código de Processo Penal. Efetivamente, quais são os requisitos, né, para a condução coercitiva? Vamos lá. Pelo artigo 10 da Lei de Abuso de Autoridade, você precisa de uma prévia intimação do cidadão para comparecer na delegacia, seguido do respectivo descumprimento, né? Seguido do respectivo descumprimento. Então, e aí vai uma questão muito interessante, a título de curiosidade. Eu mesmo já determinei inúmeras conduções coercitivas na minha vida enquanto delegado de polícia sem intimação prévia. Era um caso de flagrante, a vítima ia para casa e falava que não queria naquele momento comparecer na delegacia. Eu ligava por telefone, ela falava que não iria, eu mandava condução coercitiva. Traga a vítima porque a gente precisa do depoimento dela. Já fiz isso inclusive com suspeito, né, sem intimação prévia. Então o STF veio agora, a Lei de Abuso de Autoridade veio e colocou um ponto final nisso daí, né? Então hoje a gente precisa da intimação prévia e do descumprimento. Efetivamente, à luz da nossa legislação vigente, esse é um único requisito para fazermos uso da condução coercitiva à luz do artigo 260 do Código de Processo Penal. E aí nós vamos para a grande questão: precisa ou não precisa de autorização judicial? E a grande questão que eu recebi essa pergunta mais de 15 vezes hoje. Professor, se porventura não precisar de autorização judicial, por que a Polícia Federal volta e meia faz esse pedido? Né? Questão super interessante. Vamos lá então. Ponto 1. Precisa ou não precisa de autorização judicial para o delegado de polícia fazer uso da condução coercitiva, que nada mais é do que uma medida cautelar diversa da prisão. Pessoal, de acordo com o STJ, STF, não há necessidade de prévia autorização judicial. Vou citar para vocês 3 julgados, quem quiser depois para consulta, 2 do STJ e 1 do STF. Vamos lá. STJ, RHC 25475, STJ, RHC 25475, 2010 esse julgado. Um julgado agora do STJ de 2016, né? O Fagner pontuou aqui, isso que eu estou falando com vocês agora está tudo no meu livro Delegado de Polícia em Ação. Esse livrinho aqui, ó, questão da condução coercitiva, os julgados e todas as pontuações que eu vou fazer sobre condução coercitiva, sim, tá tudo no meu livro. Qual é o segundo julgado? É o RHC 69288, RHC 69288 de 2016, e o julgado do STF, o HC 107644, HC 107644. Vamos lá. O STJ e o STF deixam bem claro que o delegado de polícia não necessita de autorização judicial para condução coercitiva. Isso está muito claro nos 2 julgados do STJ e no do Supremo Tribunal Federal.
E aí vem a pergunta que eu recebi assim, 10 vezes de ontem para hoje. Professor, se não precisa de autorização judicial, por que, às vezes, Polícia Federal é muito comum isso, às vezes uma outra operação estadual, por que o delegado, em alguns casos, ele faz uso dessa representação ao juiz? Tem uma fundamentação muito clara e uma justificativa muito clara. É o único caso em que a condução coercitiva, sim, pode necessitar de prévia autorização judicial. Qual é esse caso? Vou ler exatamente o parágrafo do meu livro, que eu acho que está muito bem explicado, para vocês terem uma ideia. Abre aspas. Em sua essência, o poder de condução coercitiva do magistrado e o poder de condução coercitiva do delegado de polícia são exatamente o mesmo. Existe, todavia, um detalhe a ser ressaltado. A autorização judicial mostra-se interessante em muitos dos casos, pois o mandado de condução coercitiva, nessas vezes, ele é acompanhado de um mandado de busca e apreensão, com a finalidade de apreender o cidadão no respectivo local em que ele pode ser encontrado pelo delegado de polícia. Atente-se que o poder de condução coercitiva do delegado de polícia abrange somente a localização do cidadão em locais públicos, não sendo possível a violação de regras constitucionais relativas ao domicílio pelo delegado de polícia. Então, é exatamente por isso que muitas das vezes ocorre essa representação. Por quê? O delegado de polícia não pode entrar na casa do cidadão, mas precisa conduzi-lo à sua presença. Então, para facilitar, para não ter que depender da boa vontade do cidadão para sair da sua casa, o delegado faz essa representação ao magistrado. Então, existe esse cenário específico. Nesse cenário específico, o delegado vai representar vai representar pela condução coercitiva cumulado com o mandado de busca, né, e apreensão para poder entrar no domicílio, pegar o cidadão e levar à presença do delegado de polícia. E exatamente por isso, voltando à questão da prisão temporária da banca, exatamente por isso que, se a banca indicar como resposta, como gabarito, a prisão temporária, muito provavelmente ela pode vir também cumulada com a busca e apreensão. Porque a prisão temporária, e aí nós teríamos que entrar em outro debate, a prisão por si só justifica a entrada no domicílio, é outra questão divergente, tem o dispositivo lá do CPP que eu não vou adentrar agora. Mas muitas das vezes, né, quando nós vamos cumprir a prisão de um cidadão, nós representamos também pela busca em sua residência, exatamente para poder entrar e cumprir a prisão. E aí, a Lua, né, faz uma pontuação que eu acho fantástica. Professor, não tinha endereço, né? Não sei nem se foi exatamente isso, mas contextualizando. Professor, a questão não afirma o endereço dele. Como que eu vou fazer uma representação por busca? Cuidado. A questão, ela de fato, ela não traz a busca, não traz o endereço. Contudo, o endereço ele é de conhecimento da polícia. Se a pessoa é intimada pelo delegado de polícia, né, muito provavelmente a polícia tem conhecimento do seu endereço. Então, apesar de não estar de forma ostensiva na questão, está implicitamente ali colocada por você. Em várias peças de concurso público, isso já foi assim cobrado. A informação não está de forma ostensiva, mas decorre da interpretação que se faz. Então, por já ter aqui toda uma investigação, a intimação deles, a polícia sabe sim qual é o endereço,
portanto, é possível, né, a busca nesse endereço, deixando na questão a busca, o local, né, do endereço em branco, né? Então, sim, é possível a acumulação tanto da prisão com a busca, tanto da coercitiva com a busca. De igual modo que também é possível, sem recorrermos a essa busca e apreensão, e o próprio delegado determinar a condução coercitiva do sujeito. Observe, então, que nós temos, pessoal, 3 cenários possíveis de caminhos a serem tomados, né? O primeiro, de acordo com as decisões do STJ, que é a prisão temporária para fins de reconhecimento. Decisões essa que eu citei no início do da live. Segunda possibilidade. Qual que é a segunda possibilidade? O delegado representar pela prisão temporária com a busca. Tá? Então, o primeiro cenário possível é a prisão temporária, inclusive cumulada com a busca, apesar dos problemas da prisão temporária. Segundo ponto é a condução coercitiva, representação por condução coercitiva, cumulada com busca e apreensão. E o terceiro cenário, que é somente a determinação pelo delegado de polícia da condução coercitiva. E aí vem um questionamento fantástico que o Diego, eu ia entrar nesse tema agora, que o Diego pontuou aí, né? Qual que é esse questionamento? Professor, a questão fala, né, do ato do delegado de polícia para posteriormente instruir uma prisão preventiva. Vocês sabiam que a própria lei de prisão temporária indica a temporária como a prisão que antecede a prisão preventiva? Então, a temporária ela pode ser exatamente usada com essa finalidade, à luz da própria lei da prisão temporária. É o artigo 1º, que eu não anotei aqui, que eu lembrei agora desse ponto, aqui, ó. Artigo 2º, parágrafo 7º da lei da prisão temporária. Esse é um dos motivos que eu também acredito, né, que a banca vai indicar a temporária como gabarito, apesar de não ser o melhor dos cenários. O que diz o artigo 2º, parágrafo 7º? Que é o caso da renovação da temporária, né? Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem da autoridade judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade, salvo se já tiver sido comunicada a prorrogação da temporária ou decretada a prisão preventiva. Então, nós temos aí um cenário muito claro também de que a prisão temporária ela é uma prisão que antecede a prisão sequencial, que é exatamente indicada pela questão, pela banca, que é a prisão preventiva. Tá bom, pessoal? Antes de nós continuarmos, eu quero deixar pode deixar suas perguntas aí na sequência, tá? Antes de nós continuarmos, se você não conhece, eu tenho um material gratuito de quase 40 páginas, que é o meu e-book de questões discursivas. Onde que está esse e-book para você baixar? Você pode ir na bio do meu Instagram, tá? Na bio do meu Instagram vai estar o link lá do nosso e-book de questões discursivas autorais e inéditas. Ou você pode ir no meu site, no momento em que eu trabalho aqui, né, no meu curso de questões discursivas para delegado de São Paulo, você vai vir aqui e fazer o download do meu e-book gratuito. São mais de 40 páginas, tá? Material muito rico. E também o nosso e-book de questões discursivas para São Paulo, Rio, Alagoas e qualquer que tem aí, né, que são
somente R$ 47,00 para 57 questões discursivas autorais, tá? 57 questões discursivas autorais, material extremamente rico, tá? Pessoal, voltando aqui à nossa live. Como eu falei com vocês, em síntese, nós temos 3 peças possíveis. Aliás, se a gente for ver bem, na prática policial, nós temos 4 cenários possíveis. O delegado pode simplesmente, num despacho, determinar a reintimação da pessoa, igualmente está certo, vai que ele comparece e faz tudo que ali é necessário. Várias das vezes eu fiz isso. O simples descumprimento de uma intimação não vai levar de forma automática, e isso não existe de forma automática, a uma condução coercitiva. Então, o delegado pode determinar isso no despacho. Segundo ponto, o delegado pode representar por uma temporária, inclusive cumulando com uma busca e apreensão, é possível. Cenário 3, o delegado pode representar por uma condução coercitiva, cumulada com uma busca e apreensão, ou ele, delegado, determinar via despacho de próprio punho, devidamente fundamentada, né, a condução coercitiva, né? Então nós temos 4, à luz da prática policial, nós temos 4 cenários igualmente possíveis, né? Então, mas indico que, a meu ver, o gabarito da banca será a prisão temporária, né? E aí, respondendo umas perguntas aqui. Professor, já vou virar seu aluno. Tamo junto. Nosso curso de discursivas no meu site para PC São Paulo, brunozanotti.com.br, né? Material em vídeo, PDF, mais de 80 questões discursivas, tamo junto. Professor, será que por esse motivo é que há a possibilidade do gabarito ser atemporária? Sim, acredito sim, e muito, que o gabarito será atemporária. Temos julgados do STJ de 2018 e 2019 indicando essa possibilidade, né? Professor, o delegado apenas representa... Essa pergunta é fantástica. Professor, o delegado apenas representa pela condução coercitiva caso exista a necessidade de violação de domicílio? Observe o seguinte, o delegado só é obrigado a representar pela condução coercitiva se houver necessidade de violação do domicílio, tá? Mas eu já vi colegas fazendo em casos sensíveis de pessoas do alto escalão ou da alta sociedade, em que mesmo nesse caso em que o delegado pode ele fazer a ele determinar, ainda assim o delegado ele faz a representação pela condução coercitiva. Ele tem a opção de não, né? Ele tem a opção de deixar de ele próprio exercer o poder de condução e representar ao juiz. Ele tem sim essa escolha, né? E aí, como o próprio Jairo pontuou, e eu acho que esse é um dos maiores problemas da questão. Imagina você ser preso com uma prisão temporária simplesmente porque o delegado lembra do teu rosto ou porque ele acredita lembrar. Porque a própria questão afirma que tem anos em que isso aconteceu, né? Se a memória... Cara, minha memória é extremamente falha. Eu teria sérios problemas e dificuldades para lembrar. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Pessoal, acho que eu respondi todas as dúvidas, tá? Até o momento. E esse é um dos pontos que eu tinha para trabalhar com vocês, tá? Mais uma vez, deixo aí a sugestão para conhecer o meu livro para delegado, o meu curso para delegado de polícia de São Paulo, tá? Deixo aí a sugestão de conhecer. Um grande abraço aí, o delegado Heron. Um grande abraço, pessoal de Amazonas,
O mais perto que eu estive do Amazonas foi o Pará, mas eu tenho muita vontade, para ser sincero, de conhecer o estado do Amazonas. Sempre tive essa vontade. Desde antes de ser delegado, é um local que eu tenho, sim, muita vontade para conhecer, tá? Aí o colega perguntou, para a condução não era para o interrogatório? A condução era para duas finalidades, né? A intimação do cidadão foi para duas finalidades, para o interrogatório e para o reconhecimento pessoal. Para o interrogatório realmente não cabe condução coercitiva, mas de acordo com o STJ tem jurisprudência afirmando, inclusive de 2019, que cabe sim a condução para fins de reconhecimento pessoal, né? Reconhecimento pessoal. Pessoal, finalizamos nossa live por aqui, né? Vou sim, Heron, vou sim. Tamo junto, meu amigo. Agradeço. A título de curiosidade, eu sou dirigente da ADEPOL do Brasil também, diretor da ADEPOL do Brasil. Então, de repente, podemos até combinar aí um evento, né, um congresso, e aproveitar e fazer duas coisas em uma só, né? Compartilhar conhecimento é sempre uma via de duas mãos. E agradeço aí a colega, né, falando que o meu curso foi um divisor de águas na preparação dela. Nosso curso de peças para PC Amazonas ficou, com todo respeito, fantástico. Foi o melhor curso que eu já fiz até hoje. Foi o último curso, né? Eu inseri novos conteúdos nesse curso para PC Amazonas. Então, realmente, ele ficou com um valor agregado muito grande, né? Os mini simulados, análise de vídeos. Então, muito conteúdo mesmo, né? Pessoal, para você que me assiste até agora, né, e que porventura viu as dificuldades que foi esse concurso do Amazonas, tá? Pense nisso como, de repente, uma queda, como uma dificuldade. Lembre-se que um elemento central na caminhada de qualquer pessoa para concurso público é a resiliência. Cada queda te faz levantar e te faz ser mais forte. Aprender com os erros é algo que a gente tem que levar para a vida inteira, não só no concurso público. Então, errou, teve dificuldade, foi induzido a erro por problemas da banca, não desista dos seus sonhos por problemas alheios, por problemas criados por terceiros. Acredite em você, no seu potencial, acredite até onde você é capaz de chegar. Mire e saiba que a caminhada, por mais difícil que seja, em algum momento a vitória chega, e a vitória chega somente para quem é resiliente e para quem acredita e para quem continua focado nos seus sonhos e nos seus objetivos. Mas lembre-se que cada dia é uma chance que você tem, é uma decisão que você precisa tomar de ser uma versão melhor de você mesmo, de ser a melhor versão que você pode ser. Acorde todos os dias tendo a certeza de que você tem que ser pelo menos 1% melhor do que você foi na data de ontem, tá bom, meus amigos? E com essa mensagem eu finalizo o nosso bate-papo de hoje, né? Deixando aqui ainda a recomendação do meu livro, Delegado de Polícia em Ação. Detalhe, 50% a 70% do que nós conversamos hoje está efetivamente nesse livro. Pessoal, então, forte abraço a todos e até a nossa próxima live, até o nosso próximo bate-papo. Fiquem todos com Deus e até a próxima.